Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Está na hora daquele nosso bate-papo positivo, leve e descontraído. Mas, é claro, sempre levando até você informações relevantes que vão agregar e muito aí no seu dia a dia. Hoje, 9 de março, um dia depois do Dia da Mulher, a gente vai contar uma história aqui pra lá de especial. Hoje eu tenho a honra de receber ela aqui. Ela que é filha do seu João, da Dona Geralda Preta, ela que é mãe do Ronaldo Júnior, Leonardo, Tainá e Miguel. Nascida em Belo Horizonte, que mudou para Cláudio, ela que é graduada em Direito, mas encontrou em uma situação da sua vida uma oportunidade de fazer a diferença no mundo. Alessandra Barcelos, seja muito bem-vinda ao Sintonia Positiva. Muito obrigada, Renato. Alessandra, é um prazer te receber aqui. Eu falei de uma situação da sua vida e a gente vai conversar com calma aqui, mas primeiramente eu vou te fazer a pergunta que eu faço a todos aqui no Claro. programa, nesse programa que vem depois do Dia da Mulher, que é uma homenagem que a gente quer fazer aqui. Eu acho que a gente tem uma história especial aí, não tem não? Temos sim, Então viu? bora conversar. Bora contar. Quem é a Alessandra? Bom, Alessandra, como você mesmo disse, é a mãe do Ronaldo, do Leonardo, da Tainá, e só uma correção, João Miguel, porque senão ele vai me perdoar, Tá. viu? Tá bom. Ele carrega consigo o nome do avô, né? Sou filha da Preta e do João, um metalúrgico e uma faxineira de hospital, né? E a Alessandra, ela vem de uma história muito bacana, porque até os 21 anos a Alessandra não tinha estudado. Ela casou-se aos 15 anos, né? Teve seu primeiro filho aos 16, né? Então, hoje, com 49, eu tenho um filho de 32 anos. Nossa. Isso, e é meu braço direito, né? E partiu de uma situação delicada, porque muitas das vezes a gente, muito nova, né? 15 anos, não é? Olha, Isso. Casa sem nenhuma infraestrutura ou ideia do que seja um casamento, muito menos ser mãe. A gente não faz uma graduação, um curso técnico para ser mãe, né? E isso é um poder que move o mundo, porque a partir do momento que você é mãe, você fala, eu tenho que me tornar melhor. Então, a primeira mudança foi aos 20 anos, quando eu me divorciei pela primeira vez e senti a necessidade de voltar, retomar meus estudos, né? E a partir disso eu comecei a estudar e criar meus filhos sozinha, né? E buscando melhoria, de certa forma ter mais conhecimento tanto do lado de criar filhos, como eu poderia melhorar esse aspecto, mudar a minha história, mudar a história deles. entendi. Então, com 15 anos, você ficou grávida, 16 você casou e até que série você tinha ido ali pra Fiquei pessoa? grávida, casei aos 15 e ganhei aos 16. Nossa, mãe, olha, você vem tudo muito Uma rápido. Imagina, não, no que nem, estalo. que nem você falou, a gente não pensa em nada, essa idade é muito complicada. A gente vai ali, às vezes, no embalo, no susto, mas depois é que a gente percebe quanto a gente ainda tem que aprender, na verdade. Sim. Na minha época, Renato, a gente não, há 32, 33 anos atrás, a gente não tinha o recurso de entender, talvez, recurso, não sei se seria a palavra certa, mas falar assim, vamos estudar? Não. A gente tinha que tomar as rédeas de ajudar em casa. Então, ser doméstica era o que me restava. Então, até aos 15 eu trabalhei como doméstica, né, em casas de famílias, de babá, e até eu me casar. Isso em BH ainda ou você já estava em Cláudio? Não, eu já tinha voltado, porque a minha mãe volta comigo com 5 meses para Cláudio, né? E aí ela e meu pai eram noivos, né? Ela engravida, me teve e volta para Cláudio para reatar esse relacionamento. Entendi. Então você voltou para a Cláudia e a Uniseg vem de lá, começa lá em. Ah, vou te falar aqui, tá, gente? A Alessandra hoje está à frente da Uniseg, é uma empresa super conceituada no mercado, mas ela que vai contar para a gente direito aqui. A Uniseg desde sempre, como é que é essa história aí? Foi depois que surgiu, Alessandra? Não, a Uniseg não é desde sempre, não. Inicialmente, eu sofri um acidente de trabalho, né? Eu retorno para Cláudio, porque, na verdade, quando eu me casei, eu fui para o estado de Goiás. Eu divorciei, voltei para Cláudio com os 2 filhos. Aí eu volto a trabalhar em lavouras de café, né? Que às vezes eu conto, ninguém acredita. Eu também já fui muito café, apanhar café, plantar café, encher saquinho, com o maior Isso orgulho. Tenho orgulho de mesmo, falar isso isso. mesmo, eu também tenho, viu? Porque a história da gente é o que prevalece, é o que dá força Com para outras certeza. mulheres.
né? E aí eu voltei a estudar e ao mesmo tempo trabalhar em lavouras. Depois melhorou um pouquinho, eu voltei para a fábrica de estamparia, A qual eu gente já tinha que tinha estudar à noite, trabalhado. não é? Não sei se era o seu caso. Você Tinha que dava à estudar à noite, não era noite. porque a gente achava lindo, não. É porque à Não, noite sobrava o tempo de sobrava o dia. tempo, né? E aí eu levava as crianças para a creche, trabalhava, voltava. Eu morava num bairro Novo Mundo, em Cláudio. Ele é muito íngreme. Então a gente morava na última rua. E eu falava com o mais velho: você dá a mão, maninho, que a mamãe vai subir correndo para tomar banho e voltar para a escola. E ele subia com ele. Então, assim, um tinha 6 anos e o outro tinha 4 anos. Já tinham responsabilidade. Aí eu já tinha tomado banho, estava retomando para a escola, encontrava com eles chegando em casa. Dava um beijo em cada um e eu vivi Partia. uma maratona, sabe? Vivi uma maratona. Eu corria até a escola. E aí eu fiz aqueles EJA, acertando o passo, que me ajudou muito, né? Então, que me deu a base para me fazer o curso técnico de segurança do trabalho. Mas aí é que vem a grande mudança. Em 1998, eu sofri um acidente de trabalho. E, não sei, pelo espírito de mudança, a fé, eu tinha que fazer algo mais. Não só por mim, pelos meus filhos e por outras pessoas, né? Porque a realidade de um acidente de trabalho, ela é muito complexa para quem sofre o acidente. E aí, com o acidente, eu já estava estudando, né? Concluí primeiro, segundo, terceiro ano, veio a oportunidade de fazer o curso técnico de segurança do trabalho em Cláudio. Eu fiz o curso técnico e fui convidada para trabalhar no Alto Forno Ferli, que fica em Passatempo. Eu não podia deixar essa oportunidade passar. Eu peguei as crianças, né? Nessa ocasião, eu já tinha um outro relacionamento e já tinha a Tainá com 11 meses. Com E 3. isso, e fui para Carmópolis, residi em Carmópolis, né? Então, de Carmópolis eu me deslocava até o Alto Forno, que já é divisa de Carmópolis com Passatempo. E o mais interessante que eu falo que Deus, ele promove na vida da gente, às vezes, um certo desgaste. Por que um certo desgaste? Porque na mesma época eu recebi a oportunidade de fazer o curso de meio ambiente, técnica em meio ambiente, em Carmo do Cajuru. Nossa, mãe, que Então eu confusão. residia em Carmópolis, trabalhava em Passatempo, pegava carona na porta do Alto Forno para voltar para Carmópolis para tomar um banho, comer alguma coisa assim em minutos e pegar o ônibus, a van que vinha para Divinópolis, né? 5h40, no máximo às 18 horas para vir. Quando eu desci em Divinópolis, eu ainda tinha que correr 4 quarteirões para Nossa, pegar o ônibus para ir para Carmo do porque o Cajuru. ônibus do Cajuru, ele para em pontos diferentes. Você tinha que Pontos achar o ponto diferentes, dele. E aí eu descia no ponto em Carmo do Cajuru e corria mais uns 5 quarteirões até chegar na escola técnica, né? Carmo do Cajuru, a escola técnica, para quem sabe, ela fica bem, bem ladeira, né? Vamos dizer assim. E eu concluí. Você veio e fez, então. Eu ia te perguntar. Fiz, concluí Você veio. aqui. Tenho muita gratidão pelas pessoas que me ajudou no dia da minha formatura em curso técnico em meio ambiente. Foi lindo, porque as pessoas vieram me homenagear pela situação vivenciada, né? Para mim não era dificuldade, mas hoje eu vejo que isso impactou muito na vida dos meus filhos, a ausência. Porque você cria filhos para dar o melhor, mas esquece da ausência, né? E hoje eu falo que se eu pudesse voltar atrás, eu ficaria um pouquinho mais com esses 3 primeiros, né? Enfim, após essa situação de formar em meio ambiente, a ocasião também faz o pulo do gato, não é assim? A Copobras teve a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. E a palestrante faltou. E com isso, eu fui convidada a suprir, né, essa falta dela. Eu me recordo que eu ficava montando as palestras, justamente falando: Deus, na hora que vier uma oportunidade, que eu me encaixe, porque eu gosto muito de palestras. Eu quero ser palestrante. Gosta de falar? Gosto de falar, gosto de
de ter envolvimento com pessoas, gosto de ser o divisor de águas na vida das pessoas. E Isso eu faz sempre fui bem pra assim, gente, não faz? Eu faz também bem gosto quando a gente está envolvido numa situação que você muito. percebe que a pessoa, a partir de um movimento que você fez, ela mudou, é muito bom, não Mudou. é? Nós somos divisores de água, Com certeza, não é? Não é verdade? Nós somos exemplos com na certeza. família, no trabalho, nos vizinhos, em qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que fazer a diferença. E aí eu fui ministrar essa palestra, comunicação interpessoal. E eu usei uma dinâmica que, assim, eu quebrava a cabeça. Falei, essa dinâmica tem que dar certo, é minha chance. Copobras, para mim, era assim, né? Era o auge. Eu ia voltar para trabalhar, estaria dentro de Carmópolis, eu não teria mais que deslocar até passar tempo. E eu estaria ganhando um pouco de tranquilidade. Financeiramente, nem contava. Ministrei a palestra, foi um sucesso. Não sabia que o gerente estava presente. No outro dia, ele mandou me chamar para conversar. Na outra semana, eu estava dentro da Copobras. Aí pra você era bem mais interessante, por Muito, conta da localidade, tudo, não é? muito. E eu sempre falo com Deus, você sempre faz hora extra na minha vida. Sempre. Mas é o que eu falo, quando a gente está caminhando, o caminho aparece. Deus coloca as Aparece. coisas no caminho, No não é verdade? Mas é no caminho, não é no sofá sentado, não, porque não Não. vai colocar lá, não. Não é verdade? Nessa época você já tinha sofrido um acidente, não? Como é que funciona? Já tinha sofrido acidente, a gente se empolga e esquece. Como eu disse, em 1998, quando eu sofri o acidente, eu retomei os estudos. E aí o Custec Segurança já era o primeiro divisor, né? Técnico de segurança do trabalho, eu ia cuidar dos colaboradores, né? E a gente forma pensando assim, só a empresa que é errada. Mas não é bem isso, né? Ali é meio termo, né? Ora o funcionário tem razão, ora a empresa tem razão. E nesse contexto, a Uniceg nasce, porque eu já estava na Copobras. Eu residia numa cidade que não tinha nenhum atendimento de segurança do trabalho. Então, eu procurei uma pessoa e mencionei a ela da minha vontade de ter uma clínica de medicina ocupacional, no qual a gente fizesse toda a parte, desde a elaboração de documentos, a assistência, né, tanto para o empresário quanto para o funcionário, né, e que inicialmente tinha que ser em Carmópolis, porque aí eu poderia estar mudando meu turno de trabalho, né, que seria de 5 às 14 na Copobras, e de 14 até Deus sabe a hora na minha empresa. E assim foi. Só que nesse período eu já estava atuando segurança do trabalho e meio ambiente na Copobras. E muito feliz, Renato, muito satisfeita, Realizada, que você realizada. retomou a sua vida, né? Aos 20, Sim, 21 anos, você retomou, você estava ali num caminho que você resolveu, vou fazer outra coisa, vou fazer mas diferente. isso, nessas alturas do campeonato eu já estava ali com 29 e 30. Isso, Mas depois da retomada. sim, depois da retomada. E aí eu falei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que um dos meus gerentes falou, Alessandra, a gente quer te propor um negócio. Falei, opa, meu nome é Alessandra e meu sobrenome é Trabalho. Eu gostaria que você fizesse o curso de Direito e a gente vai custear esse curso de Direito para A você. oportunidade. Mais uma vez, Deus fazendo hora extra na minha vida. Mas no seu caminho, você No estava meu caminhando, caminho. na verdade, Verdade. movimentando. Sempre movimentando, né? O jeito com que a gente lida com as pessoas, o jeito com que você coloca as normas que são pesadíssimas para o empregador, que tem solução, né? É a maneira que você vai trabalhar. Então, eu comecei a fazer o curso de Direito em Oliveira. Oliveira, eu sou lá de Oliveira, viu? Abraço, pessoal de Oliveira, viu? Tá vendo? Oliveira tá envolvido. Mas tava Carmópolis, Cláudio, Passatempo, Oliveira ia cair no radar. Não tinha jeito Não de tinha fugir. Tá no como. caminho ali. Isso, muitas amizades na FEOL, muita gratidão. Eu morava lá perto da FEOL, você acredita? Eu morava um pouco Acredito. pra frente da FEOL ali, não Então sei se... você já tomou uma com o João. Ó, qual que é o João? Vai ver, já tomei, não sei. Isso, ó. O João é o bar dos estudantes que a gente fala, fica em frente à Ah, tá. Eu faculdade. acho que eu já tinha mudado de lá nessa época, mas, mas Sim. ali eu sei onde é. Eu morava um pouco pra baixo, ali onde tinha um posto, indo pra São Francisco. Aquela Era era a no minha caminho. rota. Eu virava ali no posto para seguir depois para Cláudio, né? Uhum. Então, aí eu fiquei na Copobras, na Uniceg,
E na faculdade de Direito, né, com essa rotina, durante 2 anos. Minha empresa ganhou um volume de cliente tão grande em 24 meses, eu tive que pedir para sair da Cobobras. É, Com muito pesar. você gostava. Foi lá que as oportunidades apareceram na sua vida, Sim, né? A gente fica. Mas chega um momento que a sua empresa te cobra, né? Você tem que dar o melhor a ela. Então, assim, eu tinha que fazer uma escolha. E a minha escolha foi estar mais presente. Até porque essa pessoa que estava como sócio resolveu sair e eu precisava tomar as rédeas, né? Então, eu me despedi, né, das pessoas da Copobras com muito amor, muita gratidão, né? Tenho até hoje muitos amigos, mas eu precisei seguir o meu rumo. Chega uma hora que a gente precisa seguir o Tem rumo, que seguir em frente, não tem jeito, tem que virar a página. virar a página. E nesse momento eu falei, eu fui chamada para abrir uma Uniseg em Cláudio, né? Então vamos abrir a Uniseg em Cláudio. Mapeamos local, contratamos funcionários e começamos a deslanchar em Cláudio. A primeira não foi em Cláudio, então, não? Não, Eu a imagino matriz era Carmópolis, Ah, tá, a porque eu filial era em pensei. Cláudio, né? E aí, vamos trabalhar em Cláudio. E aí, com esse processo de ir e vir a Cláudio, eu falei, gente, eu tenho que mudar para Cláudio. Primeiro porque os meninos precisam estar mais próximo de Divinópolis para fazer um curso técnico, né? Daqui a E a pouco sua família estava em Cláudio em também? Cláudio, pai e mãe, Fazia sentido, irmãos, né? fazia sentido eu voltar, né? Só que a de empresa de Cláudio, ela cresceu muito mais que a de Carmópolis, portanto, ela ficou a matriz rapidamente, assim, ela inverteu. Aí eu volto para Cláudio, e nesse período eu já estava graduando o 5º período de Direito, né? E aí que o bicho pega, né, Renato? Porque você tá indo tentar novamente. É o mesmo CNPJ, mas uma outra realidade, Uhum. né? E o mercado de Cláudio, ele é um mercado diferenciado, porque ele é muito amplo, né? Hoje nós temos na norma trabalhista as empresas caracterizadas pelo CNAE, ou seja, elas vão ser, conforme a sua atividade, ela vai ser grau de risco 1, 2, 3 ou 4. 1, 2 é leve, 3 e 4 é pesado. Então, Cláudio predomina 3 e 4. Então, assim, a minha situação com a faculdade já começou a dar uma esfriada. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar o dia todo e às vezes até ali 11, meia-noite, todos os dias para dar conta da demanda, até que eu conseguisse conciliar a admissão de novos colaboradores, né? Porque não é fácil. Né? Como Então, diria meu pai, medir a água com fubá não é fácil, né? E aí eu me despedi do curso de Direito no 5º período. Com muita dor, os amigos falavam, Alessandra, não faz isso, você precisa. Eu falei, mas agora eu tenho que olhar a minha empresa. não tem como, senão Não. fica querendo. E você tinha as crianças ainda, tinha que. Sim. Mais uma vez, eu tive que abrir mão de uma coisa para a Uniseg. Depois, das duas, né, sólidas, muito bem no mercado de Cláudio, Carmópolis, a gente começou a mapear 200 quilômetros para que cada uma atendesse. Então, a de Carmópolis ganhou um raio de 200 quilômetros, onde a gente atende Taguara, Rio Manso, Bonfim, Piedade Gerais, né? Passatempo, Desterro. E a de Cláudio veio deslanchar para Carmo da Mata, Oliveira e Itapecerica. Em Itapecerica, os contadores gostaram muito do meu trabalho. Falaram, por que você não vem para Itapecerica? Ah, se eu tiver um local legal, tiver mão de obra, eu venho sim. Lá vai, Alessandra. Lá vai, Alessandra. É só chamar. Para terceira unidade fixa, né? Mas nesse meio tempo, eu tive que montar uma unidade móvel, que é um caminhão que vai até as empresas, né, para realizar o exame periódico dos colaboradores. Porque a gente tinha que ter um diferencial em Cláudio. E aquele caminhão é muito prático, não é? Muito prático. As Ele leva pessoas amam. tanto o empresário quanto o colaborador também não tem que deslocar, às vezes a gente tem que Sim. ir. Na região de Rio Manso, Bonfim, a gente já necessitava dele. Então, ele veio para agregar um grande valor à minha empresa, né, a Uniseg. E
Depois veio essa outra fixa, que seria a de Itapecerica, né? Itapecerica, em 2021, a gente cresceu muito com a introdução do E-Social, né? Porque o governo vem e fala assim, empresário, me envie todos os riscos que você fornece ao colaborador e, ao mesmo tempo, os dados desse colaborador. Em miúdos, né, para ficar mais fácil, o E-Social ele substitui aquele antigo documento PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que muitas das pessoas, às vezes, não conseguia aposentar porque a empresa fechou, não tinha quem assinasse, não tinha quem elaborasse, né? Então, para mim, o grande salto da minha empresa, da Uniseg, foi em 2021. Porque até então, Renato, tinha as unidades, mas era aquele perrengue. Era aquele Tem pouco perrengue. tempo, é 2021, nós estamos em 2006, Tem. então tem aí. O Você tem mais de 18 anos, é isso, não é? A empresa fez 18 anos, dia 17 de dezembro, né? Agora. Então, assim, dizem que a gente tem que andar aí durante 7 anos para a gente ver dinheiro. É isso que os empresários falam, né? Então, levei um pouquinho mais de tempo, Demorou viu? um tempinho. Para dar aquela folga, né? Para mim realmente não desistir do meu sonho. Então, 2021, o governo faz essa implantação do E-Social e a gente deslancha, né? E há mais ou menos 15 meses atrás, eu recebi um currículo de uma estagiária de Divinópolis, do curso técnico em radiologia, a Larissa. E a Larissa foi iniciar o estágio na unidade de Cláudio, né? Nós temos ela completa, com todos os exames clínicos e complementares. E ela foi fazer o estágio dentro da unidade móvel, que é o raio-x e a espirometria. E aí ela falou, você não tem vontade de ir para Divinópolis? Eu falei, meu Deus, mais uma vez. Lá vai, Alessandra. Lá vai a Alessandra. Lá vai a Alessandra. E ela falou, tem uma amiga, a Kátia, ela, assim, tem uma desenvoltura muito boa, eu estava procurando uma secretária, né, na época. E ela falou assim, eu acho que vocês duas vão dar muito certo para trabalhar. Eu falei, então, vamos marcar uma reunião e a gente vai conversar, né? Eu ainda sou daquelas que consegue sentir a essência da pessoa no olhar, na voz, e falar que aquela pessoa vai dar certo para trabalhar comigo, né? E aí, Renato, nós fizemos a reunião, a Kátia me questionou, que dia que eu posso começar a trabalhar? Eu falei, na segunda, isso era numa sexta, na segunda. Você pode vir, a gente hoje tem uma república, que é da Uniseg, para receber alguns colaboradores que são de fora. Dá um pouco de conforto para eles também, para não ficar no trajeto, né? E de volta. E nós começamos a amadurecer a ideia de abrir a Uniseg em Divinópolis. Vem de novo, Alessandra, para Divinópolis agora. Isso. E no dia 24 de novembro de 2025, nós inauguramos a nossa nova sede fixa aqui em Divinópolis, ali na Avenida Antônio Olimpo de Moraes, 593, bem no centro, ao lado do edifício Costa Rangel. E essa clínica, ela ficou compatível com a matriz, porque ela é completa. Ela tem exame clínico, ela tem complementar, ela tem laboratoriais, ela tem toxicológico, né? Então, o funcionário entra ali hoje e sai com todos os exames já prontos. Já fica pronto, né? Prático para todo mundo, né? Prático para a isso. empresa, prático para o funcionário. Muito, né? Então, ele não tem que ficar rodando que nem uma abelha tonta e indo fazer um exame de laboratório em outro local, ou muito menos fazer o exame complementar em outro local. Isso é muito fácil para nós e para a questão de não ter erros, sabe? Porque muitas das vezes, se faz no outro local, não tem como anexar aquela data dentro do ASO, que é o atestado. Confuso. Eu acho que é muito mais prático. A logística é muito importante em tudo. Eu penso Aí a Kátia disse para mim assim, e agora? O que nós vamos fazer para de diferencial das demais? Eu falei, nós vamos estudar o que seria não conforme para elas, vamos mapear e vamos oferecer. Legal. Alessandra, a gente vai falar desse diferencial e eu quero saber também depois como é que você conciliava a questão dos filhos, a sua mãe lá, porque parece que você não perdeu as raízes, não. Você continuava lá em Cláudio, com muitas demandas lá. Eu vou querer saber disso e querer que você explique a Uniseg com calma, os diferenciais da empresa, mas depois do intervalo, tá? Vamos tomar uma aguinha e a gente já volta. Gente, até daqui a pouco, tá? Com a história da Alessandra hoje.
Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Gente, estamos de volta com Sintonia Positiva, hoje recebendo aqui a Alessandra, que está nos contando uma história sensacional aqui, ó. Esqueci de mostrar o presentinho que eu ganhei, tá? A agendinha da Uniseg. Então, gente, aqui tá a agendinha da Uniseg que eu ganhei. E até agora só coisa boa, né, Alessandra? Tudo tranquilo, mas não teve nem algum momento que você pensou assim, isso não vai dar certo, não vou ter que desistir. Ou você pensou que ia dar certo, mas estava complicado? Em 2018, eu passei por uma provação muito grande, né? E Eu, próxima a 2021, né? Se você me permite sim, falar, quando deslanchou ali, parece que é aquele momento. Mas conta aí pra gente. conto sim. Em 2018, eu passei por uma separação, meu último relacionamento, né? No qual eu tenho o João Miguel. João E, Miguel, me desculpa, porque eu falei só João, tá? Eu esqueci de pedir desculpas pra não, ele. tá super Não, tranquilo. mas é interessante, né? Vai. É. E aí, eu tinha assumido uma responsabilidade, eu adquiri minha casa, né? No momento, faltava R$ 50 mil para me quitar. E esse, então, parceiro falou, vamos comprar um sítio? Eu falei, vamos. E a gente comprou esse sítio financiado, né? E aí, quando estava acabando a carência de 11 meses, ele resolveu separar. Separou. Eu tive que assumir a responsabilidade, né, de quitar o sítio, então. Aí eu tive que me reinventar, porque se eu era a administradora da Uniseg, né, eu tive que me reinventar de uma forma que eu iria administrar o sítio. Como que seria isso? Tirar as despesas para quitar no caso, pagar o sítio mensalmente, que eram R$ 7.800, dali mesmo. Só que o que fazer? O que fazer? Porque e no meio Imagina, ali, eu comecei a criar frangos. criar frangos, no meio da empresa crescendo já com as filiais, e você começou a criar frango. Aí eu mudei um pouco a rotina. Eu pegava serviço 5 horas da manhã na Uniseg, ia até às 17, de segunda a quinta, e na sexta-feira eu ia para a roça para bater frangos. Eu ia para o sítio para bater os frangos, porque não tinha essa mão de obra. Então eu tinha uma ajudante muito especial, né, que eu devo muita gratidão, que é minha mãe, que era a pessoa que estava ali do meu lado. E a gente começou a, a bater as aves toda sexta. E veio a pandemia, né? 2019. Foi. E a gente criou uma linha de produtos, né? Chama Santa Fé de Minas. E a gente entregava, né, nas casas, né? As verduras, ovos, aves. E minha mãe era minha ajudante. Então a gente já virou a noite de sexta-feira matando aves. E aí nesse período, né, teve um dia que eu falei, já ia dar 3 horas da manhã, eu falei, mãe, não aguento mais. Aí ela falou assim, você aguenta? Eu estou aqui. Ela tá até emocionada, gente, com a história da mãe dela. E isso já à frente da Uniseg, isso que eu tô achando Já. interessante. Né, você mantendo as suas raízes, colocando o orgulho de lado. Gente, é a mensagem que fica pra gente aí, tá? Mensagem pra você, mulher, e pra gente que é homem também. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica com salto, um monte de coisa lá já à frente da empresa e foi criar frango e matar frango. Desculpa, Renata, é uma Não, história que realmente me comove muito. Porque não. eu não acreditava no potencial de conseguir quitar esse sítio com o recurso que eu tinha dentro do próprio sítio. Mas assim, uma coisa chama a outra, que chama a outra, e eu fui vendo que aquilo dava certo, e aí eu já contratei uma pessoa para entregar, os pedidos eram através do WhatsApp, né? Tinha um carrinho, a gente foi montando o Instagram, tem até hoje o Instagram Santa Fé de Minas, e funcionou. O dia que eu acabei de quitar o sítio,
eu respirei de uma certa forma que, assim, ninguém poderia entender. Mas a sua luta, só você pra entender. Só eu. Só foi. Você e a mamãe, né, que tava lá junto. A minha mãe estava ali, muito junto, muito presente. Enfim, a gente passa por pedaços, né, na vida da gente, por momentos, assim dizendo, que eu acho que cria, né, faz com que a gente crie mais força, que a gente entenda o motivo, né, da gente ter, né, uma mãe tão forte do nosso lado. Isso ajudou muito nos meus laços com ela, talvez nos meus laços com meus filhos, né? E o sítio hoje é uma paz, é um local que eu vou, ainda tenho muito trabalho, é óbvio, isso não acabou. E Tem você que- gosta, não gosta? Pelo que você falou, Gosto, aí mata o gosto. frango. E não vejo diferença na Alessandra que está de salto, ministrando palestra, para a Alessandra que está ali fazendo esse serviço, porque realmente a gente não tem mão de obra. Eu adquiri muitos clientes, todos com, né, muita confiança, gosta do meu produto. E eu não vejo a diferença, você acredita? Não É, consigo ver, né? não, interessante essa questão aí. Então vocês matavam frango, tudo ali. Família Cândido, agora eu vou ficar com um pouco com vergonha. Meus irmãos todos, a gente reúne na casa do meu irmão, fala que vai fazer um frango, vamos fazer um frango. Não encontra um homem pra matar. Inclusive eu sou um deles aí, tá vendo? Vamos ter que chamar a Alessandra pra ir lá com a gente matar o frango, porque eu vou te Teria falar o uma verdade. maior prazer. Ela mata o frango. Gente, família Cândido, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa. Ficou ruim pra nós agora, hein? Então, mas eu não sabia, não. Eu tive que É, aprender, foi nossa, na fica lá. raça. Aquele monte E, de homem fugindo, um pra um canto, um vai no banheiro, outro desce, e ninguém vai matar o frango, você acredita? e abater 15 aves é Nossa. difícil, né? Então, de 2018 até 2023 foi essa saga. 2023 eu finalizei, né? Eu tô respirando um pouco aí nesse período, né? Mas não deixei de lado, não. Tenho outros projetos, né? Mas com um pouco mais de paz agora, É, vamos mais dizer assim. tranquilidade. Me parece que É, você gosta de fazer isso ainda, mas agora não tem aquela. Na época você tinha obrigação de fazer. obrigação de fazer. Obrigação não, vontade. Porque obrigação você não tinha. Se você não quisesse fazer, deixava tudo correr, você tinha vontade, a certeza que ia dar certo. Aquela Tão missão. complexo isso, porque você fala assim, mas você não poderia pagar a prestação? Não poderia misturar as coisas. Porque eu sou empreendedora. E eu não posso tirar de uma empresa para sanar outra situação, né? E nem poderia atrapalhar, porque a casa da minha mãe e a minha casa eram os bens que estavam em garantia. Imagina a minha responsabilidade. Colocou tudo ali, mas você lutou, foi lá, até às 3 horas da manhã. Gente, que história, tá vendo? Que história bacana. A Alessandra tá aí à frente da Uniceg hoje. Ela falou toda de salto, toda posturada, mas lá matando frango no final de semana com orgulho. Maior orgulho. Aí, Eu acho que qualquer trabalho é digno, não é verdade? verdade. Ele na frente, o pessoal não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Não, Mas não isso sabia. deve te dar muita força para fazer suas palestras, para estar à frente da sua empresa. Não tenha dúvida que isso é parte, se não a maior parte da sua força. Algumas pessoas talvez teriam vergonha. Eu montei uma palestra sobre essa minha situação. Fiz um túnel do tempo desde da época que eu voltei a estudar até esse momento presente, para falar sobre superação, sobre força. E eu percebi que muitas pessoas saem daquela palestra motivado a mudar. É importante as histórias. Por isso que eu gosto de trazer pessoas aqui, contar histórias, que eu acho que isso mexe com a saúde mental, física da gente. Mexe. Quando você ouve uma história ali, você encaixa ali na sua e fala assim, peraí, minha dificuldade nem tá tão grande, ou é parecida. Na verdade, eu vou correr atrás, sim. É possível. Tem um treinamento interno da minha empresa que a gente treina os colaboradores para trabalhar muito esse lado humano, sabe? Com quem está ali na Uniceg, porque se for uma admissão, tá ótimo, ele tá entrando, vai conquistar várias coisas. Então, às vezes, está passando até por um momento de dificuldade, mas ele tem um curto prazo para estar alinhando aquela dificuldade. Agora, quando está acontecendo um demissional, que é um pai de família, que às vezes numa empresa que está, né, hoje nós estamos passando por uma guerra que está começando a influenciar aqui no nosso país,
Então, a gente já está vendo muitas siderúrgicas, muitas empresas fechando, né? Desligando seus colaboradores justamente por essa guerra. Está lá do outro lado do mundo, mas já está começando a influenciar. Então, eu falo, olha, sejam humanos, sejam educados, sejam carinhosos, porque a gente não sabe. Pode acontecer de tudo. Pode ser uma pessoa que às vezes quer sair da empresa mesmo e faz alguma confusão ali para sair, pede demissão. Tem várias, mas pode ser uma pessoa que não contava com aquilo, né? Mas sabe o que é o mais interessante na minha cidade? Que a cidade de Cláudio, cidade Carim, ela tem um diferencial, o pessoal é muito empreendedor, né? E às vezes quem passa ali como funcionário, passa 2, 3, 4 anos, está voltando como empregador. Que legal. Então, a gente tem que ter, sim, essa essência de tratar as pessoas bem, recepcionar, fazer conta, sabe? Porque lá no futuro, a gente não sabe qual que é a volta que E a essa gente roda a- da vida vai dar. A gente atrai aquilo que a gente emana, não é? Um bom dia Sim, tão simples, eu também acho, gente. Bom muito. dia, tá tudo bem com você? E responder, tem gente que não responde e sai com a cara fechada. Mas fazer o quê? A dinâmica do abraço no final das palestras tem uma repercussão Não enorme. é? É um remédio na alma da pessoa. Você não tem noção o quanto um abraço pode curar. Pode, A gente não pode só ter uma história bonita. A gente tem que fazer diferença. certeza, sem dúvida. E, Alessandra, essa humanidade que você tem seria um dos diferenciais da Uniceg? A minha mãe, como faxineira de hospital, você imagina o que uma faxineira faz num hospital? Ela cantava o dia. Quando as pessoas comentam sobre a minha mãe, elas falam, gente, eu tenho uma recordação tão boa da sua mãe no hospital. Ela cantava o tempo todo alegre. Minha mãe estava limpando fezes, vômito e estava cantando alegre. A minha referência da Uniceg é a gente tem que ter essa alegria, a gente tem que ter esse contexto de tratar bem. Solucionar o problema do cliente é a nossa visão. Nós temos que trabalhar nós trabalhamos, na realidade, para solucionar os problemas. Ele nos contrata para que a gente faça toda, como se diz, a demanda de problema que ele tem. A inspiração veio do seu acidente. O seu objetivo com a empresa seria esse, então? Renata, é uma coisa mais louca, ela vai acontecendo. Já Hum, percebeu? O acidente me levou a ser melhor no aspecto de voltar a estudar para fazer o diferencial na vida das pessoas, mas como técnica em segurança. Como técnica em segurança do trabalho, eu fui convidada a abrir minha empresa em Carmópolis, em Cláudio, em Tapecerica e em Divinópolis. aí vai tudo caminhando, Vai né? caminhando, vai leve, né? Vai caminhando. O que você acha essencial na Uniceg? O que não pode faltar na sua empresa? Hoje eu tenho como assim, para mim, que ninguém da Uniceg pode deixar de dar o feedback, seja para um colaborador, seja para um empresário, porque não tem como. Até na minha, né, postura, eu me cobro o tempo que eu gasto para responder as pessoas. Isso é muito interessante. Quanto mais ágil você for em responder, em resolver conflitos, mais é sua chance de deslanchar como empreendedor. Então, feedback você acha que é super Essencial. essencial, não pode faltar. Qualidade no atendimento, essa busca constante de conhecimento, porque as normas, né, é no plural, que são 38, né, normas, elas sofrem alterações a todo instante. Então, assim, não tem como você se acomodar. Ah, mas você foi buscar mais estudos, você não cansa? Eu recebo muito essa pergunta, né? Porque até então, vamos voltar lá na Uniceg de Cláudia, onde eu paro de fazer o curso de Direito, e aí vem a pandemia. Eu falei, não posso ficar parada, eu vou fazer um curso para perita, porque até então eu era assistente de perita. O assistente, ele defende a empresa, né? Mas eu queria ser algo mais, eu queria ser perita. E na pandemia, eu ia fazer o curso online. E fiz. Passei.
Quando eu fui ingressar no Ministério Público, eles me solicitaram o curso superior. O que a Alessandra faz? Lá vai a Alessandra. Vai, Alessandra. É a frase do programa. Lá vai a Alessandra, já ficou destacado. Aí a Alessandra começou a ir de Cláudio para Oliveira todos os dias para estudar, finalizar, né, do 5º ao 10º período de Direito. Mas isso foi bom que você conheceu Oliveira, terra maravilhosa, Então, de eu já muita gente conhecia, boa. né, até o 5º período. Ah, tá. Mas eu Então, tive a oportunidade de te conhecer levou de mais volta. O curso de pessoas Direito te ainda. levou a Oliveira, tá vendo que Foi. legal? E engraçado, Renato, que eu era tão assim, atarefada até o 5º período, que eu não tinha uma amplitude de amizades como eu tive dessa última vez na FEOL. Porque você voltou mais madura, mais com a mente aberta, não é? Tudo tem um Isso, momento na vida da talvez gente. mais tranquila E financeiramente, porque a gente foca muito, né? mentalmente também, né? Porque quando a finanças Mentalmente, fica meio confusa, espiritualmente. E eu fiz ótimas amizades. Aí formei em Direito, né? Veio a Uniceg de Divinópolis, eu falei, bom, agora eu tenho que parar, né? Hoje eu estou em Divinópolis toda quarta e toda quinta, né? Faço parte do BNI Fênix na quarta, também faço parte na quinta de manhã do grupo da CID, né? E trabalho aqui na quarta e na quinta. Nos demais eu tô Carmópolis, Itapecerica, às vezes Rio Manso, Bonfim. entendi. Então é o seguinte, eu poderia te convidar, falar assim, Alessandra, você vai lá em Oliveira, abre uma filial da Uniceg lá, mas eu acho que eu vou ter que te convidar lá para ir no almoço de domingo lá em casa, ver se a gente consegue matar um frango. Nós vamos matar muitos frangos. Você acha que dá certo, então? Tá. Então, em Oliveira eu não poderia abrir, porque é interessante. Olha só, a Uniceg, ela teve 2 clientes que fez com que ela crescesse muito, que é o Cicobi e a Secote. E eles têm, né, empresas em Minas inteiro. Então, recebi o convite para fazer esses atendimentos em Minas inteiro. Mas como que eu iria abrir uma unidade em cada cidade de Minas? Ficava inviável. Então, nós começamos a credenciar empresas do mesmo segmento que o tá. nosso. E fomos adquirir um sistema no qual a gente fazia toda a parte, né, burocrática, vamos dizer assim, para enviar pro credenciado para realizar o exame. E funcionou muito bem. Foi um salto muito grande que nós tivemos também, viu, Renato? Não, que legal. Alessandra, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está aí na luta, que quer empreender, para as mulheres, né? Aproveitar que ontem foi o Dia da Mulher, nosso programa especial de hoje. Deixasse uma mensagem, fica à vontade para você deixar uma mensagem. Então, eu queria dizer para todas as mulheres que a grande força da gente, às vezes, está dentro da própria casa da gente, que é os filhos, família, inicialmente. Mas que elas se olhassem, né, para dentro e falassem, eu tenho que ser melhor para mim e para eles. E que não desistissem. Porque existem momentos que realmente dá vontade da gente desistir, né? Mas tudo passa. E não tem nada melhor do que a gente dedicar, né? Ter fé e ter apoio. Então, meu apoio maior foram os meus familiares, os meus filhos e essa superação constante, né? Porque a gente não veio aqui para regredir, a gente veio aqui para progredir. Então, que nessa passagem, nesse pouco espaço que eu tenho nesse mundo, eu possa ser cada dia melhor, que eu faça o melhor por mim e para os outros. Essa é a minha mensagem. Linda mensagem, Obrigada, tá? Renato. Tô adorando a entrevista aqui, tá bom? Foi muito bom te receber aqui mesmo. História, tá? Que eu não esperava, sabia da empresa muito grande. A gente veio falar sobre a Uniceg, essa gigante que tá aí hoje em dia. Mas tem uma história maravilhosa em cima disso aí. Obrigada. A história de você na luta lá com a sua mãe, você até se emocionou e achei interessante demais, foi muito oportuno. Eu acho que esse dia que ela falou, eu estou aqui, eu comecei a perceber que nada poderia me barrar. Nada. Não tem suporte maior Não que uma é, mãe. você tinha... Na hora que ela falou, eu estou aqui, imagina, você lá... Eu não poderia travar, ela estava lá. Estava mesmo, de fato, estava literalmente ajudando ali, Estava e está, porque minha mãe até hoje, se eu precisar, ela que é meu braço direito aí para o Santa Fé. Que legal.
Ah, só lembrando, né, que o sítio ganhou o nome de Santa Fé, porque eu realmente tenho que ter muita fé para pagar Ah, essa é isso? prestação. Que legal. É isso. Que bacana. Alessandra, eu queria que você também deixasse uma mensagem para os empresários que querem te procurar, como é que te acha, quem você serve de verdade. Deixa uma mensagem, hein, da sua empresa à Claro, vontade. deixo sim. Momento Uniceg. Bom, hoje nós estamos na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, né? 593, ao lado do edifício Costa Rangel. A clínica, ela ficou muito bem estruturada. Ela hoje possui exame clínico complementar num só lugar, né? Os complementares também está a parte de laboratório, que a gente tem parceria com o Pardini, né? Então, o funcionário entrou, ele sai pronto, né? Então, já evita aí uma dor de cabeça. Hoje a gente trabalha muito com diagnóstico. Então, esse empresário que queira nos procurar para ver como que está a empresa dele, eu acho muito válido. Porque através desse diagnóstico, e eu sempre falo, Renato, que cada empresa é uma essência, é que a gente vai trilhar a forma de trabalhar. Nós não conseguimos dar Ctrl+C e Ctrl+V. Por mais que exista a norma, e ela é tanto para o João quanto para Maria, a gente entende que cada empresa tem uma essência e que nós precisamos trabalhar aquela essência daquela empresa, né? Então, para aqueles que desejam ter uma prestação de serviço, né, de qualidade, com um preço que, né, justifique, pode nos procurar, que eu estarei lá à disposição. É isso aí, muito bacana. Achei interessante essa parte que você falou do aporte que você dá, aporte jurídico ali também, para a Sim. pessoa ficar tranquila, não é? Porque assim, quando você fala em segurança e medicina do trabalho, você não tem como desmembrar uma coisa da outra. Você começa lá na elaboração do LTCAT, que é aquele laudo que vai dar o embasamento para as contabilidades estarem destacando o adicional de insalubridade e ou periculosidade, e a questão do código GFIP, para o funcionário aposentar com, né, em especial, por exemplo, 25 anos de exposição, né? Então, assim, inicia-se nesse documento, depois finaliza com suporte, né, técnico e jurídico nas questões de perícias, ações trabalhistas, junto com o advogado da empresa. Não é só você fazer um documento e deixar ali solto. Nós temos que estar muito presente naquela empresa, nós temos que orientar o empresário de como ele vai entregar um equipamento da forma correta, como ele vai cobrar a utilização, aonde ele vai criar provas, né, para que ele fique resguardado. Então, a gente já entra com esse diagnóstico, já monta um checklist do que nós vamos ter de documentos para que não tenha futuramente, né, reclamatórias trabalhistas, porque uma ação trabalhista é muito impactante, sabe, Renato? E é muito importante isso aí, porque você ajuda a proteger o funcionário também. Por quê? Muito. Porque, de repente, ele está ali numa situação que a empresa está meio confusa, em um momento confuso. Se o empresário não der o equipamento de segurança certo, não fizer o exame certo, depois isso pode culminar num acidente do funcionário, num problema Uma de saúde. doença, um acidente. Ruim para o funcionário, ruim isso. para o empregador, ruim para todo mundo. Nós somos divisores de água. Eu acho que o empregador, o empresário em si, né, ele colhe muitos frutos, mas o funcionário também. Porque, igual você disse, se a gente está cuidando de toda essa saúde da empresa, isso vai impactar na vida do colaborador. Então é isso aí, pessoal. Se a sua empresa estiver um pouco bagunçada, vamos falar assim, desorganizada, precisando daquela Não organização, atendendo a norma. isso, procura a Uniceg, que vai ser bom para você, bom para o seu funcionário, tá bom? Então a Uniceg tá aí para resolver o problema. Sim, É o divisor de águas. é o divisor de águas. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Sintonia Positiva hoje com a Alessandra. Alessandra, novamente agradecer, tá? Foi um prazer a gente vir aqui para contar uma história bonita de uma empresa, uma gigante que tá aí hoje em dia, mas eu não sabia que era tão emocionante, tá bom? Renato, eu agradeço e peço desculpas pela emoção, Nossa. mas é uma história, não é? Sei que cada um de nós tem uma história linda, é um livro, né? Mas isso ainda mexe um pouco comigo. E assim, de coração, muita gratidão pela oportunidade de ter caído numa data tão especial, que é o Dia da Mulher, né? Desde já, eu fico assim, muito feliz, porque realmente é uma história de uma empresária que deu certo, de uma menina, né, que não tinha muitos recursos, que se tornou nessa mega empresária. É isso aí. Fez dar certo, né? Fez Você dar fez certo. dar certo, Fiz né? dar Com muita certo, é fé, isso muita mesmo. luta. Muito, mas eu acho que todos nós podemos, viu? Podemos, não é Podemos. verdade?
É isso aí, pessoal. Esse foi o Sintonia Positiva. Então, fiquem todos em paz. Tá? Um abraço para todos vocês. Hoje aqui com a Alessandra da Uniseg. Precisou, procura a Uniseg lá, tá? Que ela vai te servir para tudo aí na sua empresa, tá bom? Então, fique em paz, gente. Até mais.